mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Que honra te ter como companhia nesta manhã de sexta-feira, onde o final de semana está aí, batendo a nossa porta e nós vamos poder desfrutar de um descanso. Eu espero que você respire fundo nesse sábado e domingo e tenha um tempinho para mergulhar ainda mais na palavra de Deus, para estar com a sua família, para desfrutar dessa vida tão preciosa que o Senhor tem nos dado. Nós estamos estudando o Evangelho de João, do capítulo 2 já. Então hoje nós vamos estar lendo a partir do versículo 13 até o 25. O título desse, gente, já fala assim, ó, Jesus purifica o templo. A própria versão NAA que já deu esse título. Então vamos lá, você que pode me acompanhar, como eu falei, vou estar lendo na NAA. Estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os campistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com ovelhas e os bois. Eu só imagino a cena. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Os discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes disse: destruam esse santuário em 3 dias e eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vocês lembram? Aqui está afirmando assim, ó, Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Jesus conhecia a natureza humana. Nessa época de festa, da Páscoa, enfim, muitos iam até Jerusalém. Gente, lotavam. Se você for estudar um pouquinho, você vai perceber que a cidade lotava. Muitas vezes não tinha lugar nem para eles dormirem. Assim, na época, as pensões, as hospedarias eram sempre cheias, porque a cidade ficava lotada. Mas eu fico pensando aqui na hora, Fala que Jesus pegou o chicote de corda e expulsou os cambistas. Uau! Imagina a cena, Jesus com um chicote expulsando, tirando tudo. Imagina o dinheiro caindo no chão, como fala, lembra que a gente leu ali? Caiu o dinheiro, derrubou a mesa deles, derrubou dinheiro, derrubou tudo deles. Ele fez isso porque tinha muito zelo pelo Pai e sabia que estava diante de ladrões de culto. Vamos estudar um pouquinho o que quer dizer esses ladrões de cultos. Jesus sabia aonde ele estava pisando, gente. Tinha mais de um grupo ali. Tinha um grupo que estava facilitando a adoração e o outro grupo que dificultava acesso a essa adoração. Então, o primeiro grupo, esse que facilitava a adoração, eles vendiam os animais. Enfim, as pessoas não precisavam mais trazer o animal das casas, criar, passar trabalho, dar alimento. Eles chegavam ali e pegavam prontinho. Eles não precisavam mais passar trabalho nenhum. Então, eles roubavam as pessoas desse culto, do cuidado do animal, para que fosse feito, o sacrifício. É como se eles dissessem: não, passa trabalho não, vem para cá, chega aqui e pega pronto. Você já viu algo assim hoje em dia? Pois é, infelizmente, mesmo que ele dissesse: tá aqui pronto, pega tal coisinha aqui, vai fazer um milagre na tua vida. Afinal de contas, para que tu vai passar trabalho? Já tá pronto.
Isso a gente sabe que não é uma verdade, né, gente? Infelizmente, muitos se corrompem. E o outro, né, que no caso aqui dificultava acesso, eram os cambistas. Eles meio que colocavam um juro, afinal tinham muita procura para compra. Como eu falei antes, vocês lembram que eu disse que muita gente estava na cidade, então a demanda era muito grande. Eles cobravam em excesso, né? Tinha gente que chegava ali e não podia adorar, porque não tinha como também. Então, uns facilitavam e outros pioravam, né? Eles cobravam demais, tipo, vamos supor que uma pombinha valia 10, eles cobravam 50. Então, um pobre jamais ia conseguir fazer tal ato, né? De sacrifício, enfim. A religiosidade, eles estavam usando essa própria religiosidade deles em excesso. E eles faziam isso, além da religiosidade, pensa nisso, eles cobravam a mais. E a religiosidade deles pensava assim: eu tô cobrando a mais porque é justo, afinal eles vão ter que sacrificar, mas para encher os bolsos deles, né, gente? Então eles queriam cobrar algo a mais para que essas pessoas se conectassem com Deus. Então Jesus, gente, foi tomado por uma ira santa. Lembra lá que fala que os discípulos lembraram que o zelo da casa, o zelo dele era pela casa do Pai. Não aquela ira em defesa própria. Sabe aquela ira que às vezes a gente tem em nossa própria defesa? Não é disso que eu tô falando. Ele zelava pela reverência por Deus, pelas coisas de Deus. E ele foi consumido por essa ira santa e ele disse: não, isso aqui não vou fazer na casa do meu pai, não. Os judeus não deixaram barato e já questionaram. Tá, então já que tu tá me dizendo isso, que tu tá falando isso, você pode nos mostrar? Então, que sinais que tu pode nos mostrar para tal coisa? Mostra um sinal, a gente quer ver um milagre, mostra aí. E ele fala então, né, fechando a boca deles já, né, tipo assim: em 3 dias derrubem esse santuário e que eu o levantarei. Aí eles não entendendo nada, eu sempre lembro daquele versículo, né? As coisas espirituais são para os espirituais e as coisas materiais para os materiais. Eles logo quiseram dizer: esse templo levou 46 anos para levantar. Como assim? Esse santuário demorou tanto para ser levantado e agora você quer dizer que em 3 dias? Como você vai fazer isso? Você não está entendendo em tão pouco tempo. Mas naquele momento o Senhor Jesus falava, era do seu corpo. Mas eles não entenderam, porque eles estavam cegos nos seus egoísmos, cegos nas suas religiosidades. Eles faziam parte daquele povo ali dos cambistas, daqueles que negociavam, daqueles que queriam de alguma maneira usurpar o reino de Deus. Então eles não entenderam que o Senhor Jesus não falava de um templo humano, mas falava do tabernáculo dele. Ele estava falando, era dele mesmo. O templo era onde o céu e a terra se encontravam. Porém, com aquilo Jesus estava querendo dizer: olha, não é mais ali nessa construção feita por mãos humanas que os céus e a terra se encontram. Agora é aqui, através do Filho. Vocês não entendem? Olhem para mim. Eu sou 100% homem, mas eu sou 100% Deus. Se liguem, prestem atenção. E nada disso fez com que eles despertassem. Porém, muitos creram nele naqueles dias. Jesus disse: olhem, não fiquem tão surpresos, porque muitas coisas ainda vão acontecer que vão deixar vocês maravilhados com esses milagres. Então, preste atenção, descanse o teu coração. O Pai nos conhece, Ele conhece a nossa vida de dentro para fora. E lá nos últimos versículos, se você vê aqui, deixa eu ler aqui para você, que fala assim, aqui a partir do, acho que é no 25, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, mais uma vez, 100% homem e 100% Deus. Então, não fique querendo fazer surpresa para Deus. Não fique querendo, muitas vezes a gente, pega e quer surpreender Deus. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso pecado. A gente não adianta querer se fazer de santo, porque Ele sabe onde a gente erra. Ele sabe onde estão nossas fraquezas, onde estão nossas coisas melhores e as nossas coisas piores. Então, a gente não precisa querer fazer nada para impressionar Ele. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Deus conhece a nossa vida. Ele esquadrinha o nosso coração. Deus muitas vezes não confia coisas em nossas mãos porque a gente fica tentando impressioná-lo com coisas que não tem nada a ver. Eu estou dizendo de mim mesmo, gente.
Afinal de contas, eu quero impressionar Deus, porque a gente muitas vezes vem com aquele rótulo de que o pai era aquele nosso pai da terra, então a gente quer, né, deixar o nosso pai orgulhoso, mas o Senhor nesta manhã está dizendo para mim e para você: eu te conheço, filha, não precisa fazer nada, apenas me siga, ouça a minha voz, me obedeça sem questionar, me obedeça. Amém? Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querida. Um ótimo final de semana na presença de Deus. Que essa palavra possa dar muito fruto na tua vida, na minha vida, e que nós possamos estar cada dia mais pertinho do propósito do Pai para as nossas vidas. Até o próximo devocional.